Olá, eu sou a Juliana Fritos, do canal Colorindo Sonhos, e hoje eu venho trazer a terceira parte do nosso passo a passo. E hoje, nessa parte do vídeo, eu vou fazer com vocês a armadura dela. Eu já deixei aqui parte da armadura pronta, e aí eu vou fazer com vocês. A ideia é que essa armadura seja, lembre um aço, um ferro, tá? E essa ideia para essa armadura vocês vão poder usar em muitas outras coisas aí nos livros de colorir. Então, antes de começar esse vídeo, já curte, já compartilha, se inscreva se você não for inscrito e vamos lá. Bom, então, para começar aqui, eu vou passar para vocês os materiais que nós vamos usar. Eu vou continuar utilizando os lápis da Faber-Castell, o Eco Grip. E as cores serão o preto, o cinza e o branco. Eu vou utilizar, para fazer esse trabalho também, um lápis grafite comum, lápis de escrever, esfuminho, a posca branca, mas vocês podem utilizar aí qualquer caneta branca, que também dá certo. O lápis borracha, e aí para as cores que eu escolhi aqui para colocar nos detalhes dessa armadura, eu escolhi dois tons de azul, o azul mais escuro e o azul mais claro que tem na lata de 36 cores do Faber-Castell Eco Grip. Bom, então vamos iniciar. Eu vou iniciar com o lápis grafite comum. Esse é o que eu mais vou utilizar. Às vezes, esse lápis cinza aqui é só para um ou outro detalhe, mas vou usar bem pouco. O maior trabalho vai ser com o lápis grafite, para dar essas tonalidades de cinza aqui que eu quero pro meu colorido, tá? Então, eu vou começar aqui por esse olho, porque eu não vejo a hora desse olho tá pronto. Eu vou começar fazendo aqui com vocês, então, essa parte aqui do olho dela. Eu vou iniciar utilizando aqui o lápis grafite, vou fazer igual se fosse um lápis de cor. Vou colorindo normal e eu vou usando ele nas partes aonde tem esses risquinhos, aonde mostra a sombra. Eu vou iniciar por aqui. E aí, aqui, eu vou fazendo só as extremidades. Não precisa forçar o lápis grafite aqui no papel. Agora, eu vou utilizar o esfuminho. Talvez vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de visualizar ainda nessa etapa, porque tá bem clarinho, tá? Então, feito isso, agora eu vou trabalhar com o lápis preto. E aí, eu vou reforçar essas sombras, e é importante que fique bem preto mesmo. Bom, agora eu vou novamente utilizar o esfuminho e vou esfumar aqui novamente o preto. Com o lápis branco, nessa parte onde eu deixei mais branco, eu vou reforçar, eu vou passar só aqui. Agora, depois eu faço os detalhes com a caneta branca. Então, agora eu vou escurecer aqui essas partes onde eu quero que fique bem escura, que no caso é aqui, essa parte. Então, eu vou passar o preto em tudo. Aqui tá dividido em 3 partes, essa bolinha, essa e essa. Então, é somente essa desse cantinho aqui que nós vamos cobrir todo de preto. E dar aqui a continuidade nessa voltinha. Agora, eu vou retornar com o grafite, com lápis grafite, o lápis de escrever, e vou fazer aqui até o centro, deixando a luz ali no centro.
E aí, com o lápis branco, eu só reforço aqui essa parte do centro. Agora, eu vou fazer com a caneta branca aqui, essa parte, para que vocês vejam como que fica. Nessa parte aqui, onde nós deixamos branco, eu vou passar aqui a caneta branca. Depois, para não ficar essas marcas da caneta branca, nós vamos utilizar o cinza, que é o cinza claro, e nós vamos passar por cima dessas linhas aqui branca. Com o lápis preto, eu vou fazer aqui esse detalhezinho desse que ficou, eu vou fazer o contorno, na verdade, desse aqui que ficou sem colorir. E essa bolinha que tem aqui do lado, ela também vai ser preta. Agora, aqui eu vou fazer essa parte de dentro do olho, tá? Eu também vou começar com o lápis grafite. E, basicamente, todo o colorido vai ser esse processo. Vai ser o lápis grafite, espuma, lápis preto. E aí, nós vamos fazendo a luz e a sombra desse metal, desse aço, tá? Então, aqui eu também vou fazer. E aí, eu só vou fazer aqui nessa parte de baixo, eu não vou fazer na parte de cima. E aqui, na parte de fora, eu vou preencher. Vai ficar dessa forma. Vou fazer desse lado também. E agora, eu vou repetir o processo aqui nessa parte de dentro. Bom, então, vai ficando assim. Agora, eu vou mudar, eu vou fazer, vou utilizar aqui os dois tons de azul. Olha, esse é o 151 e esse daqui é o 117. São os dois tons de azul que eu vou estar utilizando, tá? Então, eu vou fazer aqui essa volta do olho. Agora, com o azul claro. Com o preto, eu vou preencher essa bolinha aqui. E vou fazer também esse contorno que tem aqui dentro. E aí, aqui dentro também tem uma linha, deixando isso quadradinho, né? Então, também vou passar o preto aqui em volta. Aí, tá ficando assim. Vou utilizar o branco. Priorizando deixar esse pertinho aqui, esse centro branquinho, tá? E eu vou voltar só com um pouquinho desse azul mais claro. Ó, só corrigindo, esse é o 151, o azul turquesa, e esse daqui é o 147, o azul, tá? São esses dois tons de azul que eu estou utilizando. Com o azul 147, eu vou avançar aqui para essa parte de fora. E com o azul turquesa, eu vou fazer todos essas linhas que tem aqui. Com a caneta branca, eu vou fazer aqui
uma volta assim. Vai ficar dessa forma. Agora, para finalizar o olho, eu vou fazer alguns detalhes com caneta gel. Eu vou fazer alguns detalhes pretos, por exemplo, esse aqui de cima do olho, eu vou fazer com a caneta preta. E aí, com a caneta azul, eu vou fazer todos esses quadradinhos que tem aqui do lado. E aqui, eu vou utilizar o lápis preto. E vou clareando à medida que sobe. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora essa parte de baixo, aqui, da roupa dela. Vou mostrar como eu fiz pra ficar assim. E é basicamente a mesma coisa. Aí, o que nós temos que nos preocupar? Com a sombra e a luz desse ferro, desse metal, tá? Então, aqui, perto embaixo, né, do queixo dela, vai ter bastante sombra. Aqui, entre essa parte central, também aqui vai ter bastante sombra. E aí, nós vamos colocando a luz em alguns lugares. Aqui, olha, vocês podem ver, eu deixei mais claro e aqui eu deixei também mais claro, para dar esse jogo de luz da curva do pescoço dela, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz, mas é muito simples de fazer. Ó, eu tô aqui de novo com o lápis grafite. E eu vou marcar aqui, fazer o colorido normal, aonde eu quero que fique as sombras. Então, como eu disse, é aqui embaixo do queixo. Aqui eu já vou até fazer essa parte central, porque ela também vai ter bastante sombra. E aí, aqui nós vamos descendo. Aí, desse lado, eu deixei aqui essa parte mais clara e eu fiz aqui esses detalhes. Então, como que nós vamos fazer? Aqui, eu vou passar o lápis grafite bem no cantinho. E aí, mais ou menos aqui, eu escolho um ponto aqui de luz. Porque ainda vai vir o lápis preto. Aí, mais ou menos aqui... nós vamos deixar aqui um espaço branco, mais ou menos aqui no meio, nós vamos fazendo também uma parte escura. E aqui, nós também vamos deixar a luz. Então, foi assim que eu fiz essa parte aqui. E depois de fazer a base com um lápis grafite, eu vou esfumar. Agora, depois de esfumar tudo, eu vou trabalhar com um lápis preto, deixando essas sombras bem escuras mesmo. Mais perto da cabeça, nós vamos deixar bem pretinho. Depois, conforme vem descendo, vai esfumando. Então, aqui eu fiz com lápis preto toda essa sombra. Aqui eu reforcei com o lápis preto também, deixando essa parte aqui sem colorir. E aí, eu esfumei tudo com o esfuminho. Agora, eu vou trabalhar aqui um pouco com o lápis cinza. O lápis cinza, e vou fazer só aqui aonde eu comecei a clarear, só nessa parte aqui onde eu quero que fique mais claro.
E agora eu vou utilizar o lápis branco. Aí, eu vou utilizar também um lápis borracha, porque eu quero que essa parte aqui, ela fique bem mais clara. E aí, olha só como ficou. Aí, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Iniciando com o lápis, o grafite. Esse cantinho aqui sempre vai ter mais sombra. Aí, aqui, nesse quadradinho, todos eu fiz isso. Em cima desses parafusos que tem, eu vou fazer uma linha aqui. E aí, aqui em cima, eu vou fazer a sombra desse detalhe que tem aqui na roupa dela. Aqui do lado também, deixando essa parte entre as duas linhas sem colorir. Nessa linha, nós vamos fazer a linha e vamos esfumar, para só não ficar aqui um risco no desenho. Então, olha aqui, essa parte, dessa mesma forma, eu fiz toda essa parte aqui dessa roupa dela, tá? Então, eu fiz exatamente como eu fiz aqui, tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês. Pra essa parte aqui, eu vou fazer a sombra aqui na lateral. Com lápis grafite. E aí, em cada vão entre essas, eu vou fazer como se fossem pedras aqui. Então, em cada vão entre essas pedras aqui, eu vou esfumando aqui pro centro. Com lápis preto, você faz aqui o contorno da borda, e aí, você tá aqui colorindo, você começa a levar essa cor pra fora e diminuindo a pressão da mão. Eu vou retornar com preto e vou reforçar aqui. E aí, com o lápis cinza, eu vou só aqui onde eu deixei mais claro, passar ele bem, com a mão bem leve, só porque eu vou utilizar o lápis branco e ele vai me ajudar a misturar todas essas camadas de lápis. Agora, eu vou utilizar o lápis branco. E aí, eu vou voltar aqui só pra reforçar esse preto aqui entre as pedras. Vou utilizar essa minha caneta branca aqui, que eu acho que vai ser mais fácil pra mim trabalhar. E vou fazer o contorno. Bom, então, essa parte de baixo aqui está quase pronta. Eu vou passar aqui pra vocês agora essa mangueira. E ela também vai ser feita da mesma forma, como vocês podem ver aqui, ó. Eu já fiz uma parte dela pra deixar adiantado pra vocês. É o seguinte, eu vou fazer iniciando pelo lápis preto, tá? E eu vou marcar aqui no meio da mangueira mais uma linha. E eu vou preencher essa linha.
Ela vai ficar dessa forma. Então, em todos eu vou fazer isso. Eu vou marcar bem no meio e vou preencher. Então, olha, aqui, começa daqui, divide, sempre acompanhando o formato do desenho. Eu vou esfumar aqui essa parte de baixo, fazendo todo o contorno. E agora, com o lápis de cor cinza, eu vou fazendo um esfumado, saindo do preto, avançando, mas sempre deixando um espacinho em branco. A parte onde tem esse parafuso, vamos dizer assim, eu também vou escurecer e sombrear, fazer a sombra dele, né? Agora, com o lápis branco, eu apontei ele para deixar a ponta dele mais fininha. Eu vou passar aqui nessa parte onde eu deixei branca. Depois de fazer a camada com lápis branco, eu vou retornar com o preto e só fazer os contornos para dar essa profundidade. Agora, para fazer aqui esse parafuso, eu vou fazer aqui, eu vou iniciar com o lápis grafite, eu ia iniciar com preto, mas tem que fazer a base de grafite para dar o efeito que eu quero. Então, eu vou iniciar aqui com o grafite, fazendo essa voltinha de cima. Essa parte eu vou deixar ela sem colorir por enquanto. Vou aqui embaixo, fazer e aqui no meio, juntando com o de baixo, eu também vou colorir, deixando ele assim, com 2 pontos de luz. O mesmo eu vou fazer aqui também. E agora, eu vou fazer o mesmo com o lápis preto. Olha que efeito bonito que fica. Agora, aqui eu vou também fazer aqui a sombra desse parafuso, desse pino aqui. Aqui, um é preto, o outro sem colorir. Agora, voltando aqui com a posca, nessa parte onde eu preenchi, eu vou fazer aqui o contorninho. Então, olha só, foi assim que ficou a mangueira. Agora, essa parte aqui. Aqui vai ser da mesma forma que eu fiz esse parafuso pequenininho que tem aqui embaixo. Eu vou colorir uma parte totalmente com preto e deixar a outra branca, tá? Então, vai ser da mesma forma, mais ou menos como eu fiz também essa mangueira aqui. Então, eu vou fazer uma parte preta, aí tem essa branca, essa eu já faço preta. E assim vai. Feito isso, então, eu vou utilizar um pouco do lápis cinza. E vou deixar a bordinha em branco aqui. Nessa parte, você sai de cima do preto mesmo, tá? E avança aqui pra parte que ficou em branco. Agora, aqui pra essa parte de cima,
eu vou deixar essa parte de trás mais escura. E vou esfumando aqui pra frente. Aqui com o lápis grafite, eu vou fazer essa parte aqui dessa parte da mangueira, né? Deixando o centro em branco. E aqui eu já vou passar o preto e aí eu vou esfumar tudo junto. Agora, aqui, nesses quadradinhos que tem aqui dentro, tem uma bordinha, então, essa bordinha, ela vai ser preta. E aqui, no interior, eu vou fazer um degradê com o cinza. E aqui nessa parte de cima, eu também vou passar o lápis preto. Nessa bordinha também eu vou fazer preto e deixando a bordinha de cima sem colorir. Bom, aí agora que esse ficou pronto, eu vou passar agora pra essa parte aqui do capacete dela. Aí aqui vai ser o seguinte, todas essas partes que tem essa marcação, eu acredito que essa marcação já seja para ser uma sombra. Então, todas essas partes eu vou colorir, eu vou deixar elas preta. Aí, aqui no caso dessas maiores, eu vou fazer aqui o preto. E vou começando a clarear. Aí, eu vou utilizar aqui o lápis, o grafite. Alguns detalhes, alguns locais, né, eu vou fazer a sombra, mas eu vou fazendo o degradê, deixando essa parte mais branquinha. Então, aqui eu passei o preto, o lápis grafite, e aí eu vou passar o lápis branco na borda, já deixando a luz e esfumando essas cores. Passa em toda a borda para deixar mais claro. Vou fazer mais esse aqui, e aí a ideia é sempre que fique dessa forma aqui, ó. Escuro, claro, para dar essa impressão de ferro. Então, eu vou fazer aqui para vocês, vocês vão acompanhando. Nessa parte aqui, eu acho que ficou muito escuro, então eu venho com a borrachinha e aí eu dou uma apagada aqui. Nessa parte aqui, eu vou fazer uma linha no meio dela. E aí, a parte pra cima eu vou esfumar, deixando as duas pontas mais claras. Então, eu vou fazer aqui e pra baixo também vou esfumar. Nessa parte de dentro, eu vou fazer o esfumado dessa forma. Eu faço até o centro e eu faço aqui também até o centro, deixando um espacinho em branco sem colorir.
nessa parte aqui de cima, já está assim bem escondido. Então, essa parte nós podemos deixar ela totalmente preenchida e mais escura. Nessa parte aqui, tanto aqui quanto aqui, como esse lado é o lado cinza, então, eu deixei aqui bem claro, tá? Nesse lado aqui, eu já escureci. Aí, então, nesse lado, para não ficar tudo muito escuro, eu deixei essa borda em branco. E aí, eu vou fazer o mesmo aqui nessa parte pequenininha. Vou fazer o colorido até a metade com o preto. E aí, eu venho com o cinza e o branco pra dar esse efeito aqui. E olha só, então, como está ficando essa parte do capacete. Então, foi assim que eu fiz. E aí, nessas partes onde eu deixei mais clara, depois eu venho com a caneta branca e vou fazendo as linhas para ela ficar ainda mais clara e algumas até mais definidas. Ó, aqui eu passei bastante caneta branca, tá vendo? E aí, vai ficando dessa forma. Eu mesma vou fazer deste lado aqui. Para fazer essa parte aqui, eu vou usar o mesmo esquema que eu fiz a roupa dela, tá? Então, eu vou usar esse mesmo esquema que eu fiz na roupa dela. Aqui, nessa linha, eu vou traçar aqui uma linha. Eu estou trabalhando com um lápis de escrever, tá? E aqui, em cima dos parafusos, eu vou traçar outra linha. Essas linhas vão me ajudar no efeito e para mim identificar onde será as sombras e a luz desse ferro. Bom, aí, feito isso, aqui nessa parte de cima, eu vou fazer vou utilizar o lápis grafite até o meio, nas duas pontas, deixando o centro sem colorir. E aqui nessa parte de baixo, eu já começo a esfumar. Em volta de tudo esses detalhes, vão ter sombras. Nessa parte aqui, observem que tem um tracinho aqui no meio, né? Então, desse tracinho pra cá, eu vou preencher totalmente com preto. Vou utilizar o cinza. E tentar deixar aí uma bordinha branca. Então, agora, essa parte também já está pronta. E aí, eu vou fazer aqui agora esse detalhe aqui do centro da cabeça dela. Aí, esse detalhe eu também fiz algumas linhas para deixar aí a sombra e a luz. Então, aqui perto desses parafusos, eu vou fazer uma linha. E aqui, eu vou fazer a outra linha. Essa linha aqui, eu já vou esfumar ela.
Essa parte aqui, perto dessa pedra, eu acredito que seja uma pedra, eu vou passar o preto, já fazendo a sombra. E aí, na medida que eu vou avançando, eu já vou diminuindo, já vou clareando. Agora, aqui, com o lápis preto, antes mesmo de usar o esfuminho, eu também já vou reforçar aqui essa linha, mas aí, só mesmo passando o lápis bem de leve, eu não quero que fique muito preto. Então, aqui só pra reforçar mesmo, deixar um pouquinho mais escuro. Agora, eu vou utilizar o esfuminho e eu vou esfumar aqui essa parte toda. Eu vou retornar aqui com o lápis preto e vou fazer todo o contorno da aranha. Aqui nesta parte, eu vou utilizar o lápis preto. E aí, eu vou utilizar o lápis preto nas duas pontas. E aqui no meio também. Para essa pedra azul, eu vou utilizar o azul, o 151. E eu vou fazer essa pedra manchada. Então, eu vou começar aqui na lateral. E aí, aqui no meio também eu vou fazer uma mancha. Aí, eu faço a mancha no centro com a mão um pouco mais pesada e vou esfumando essa mancha. E aqui perto da aranha também. Agora, eu vou utilizar o azul. E eu vou saindo desse azul e fazendo mais manchas. E deixando alguns espaços em branco. Agora, eu vou utilizar aqui o lápis branco. Nessa parte de fora, eu vou também utilizar azul. Eu pensei em utilizar, para fazer os parafusos, a caneta gel prata, mas eu acredito que ela vai sumir um pouco aqui no meio de todo esse cinza. Então, eu vou utilizar a caneta gel preta para fazer os parafusos, e aí eu faço algum detalhe em dourado, perdão, em prata do parafuso. Então, eu tô utilizando aqui uma caneta gel preta para fazer todos esses parafusos aqui. Aí, espera secar bem a caneta gel, depois eu vou voltar aqui, aí eu faço o detalhe prata. O que falta agora passar pra vocês é fazer aqui essa aranha. Eu também vou fazer ela da mesma forma, tá? Ela tem aqui, o corpinho dela é dividido em 3 partes. E aí, eu vou, de todas essas partes, eu vou utilizar o preto, eu vou indo com a cor pra fora, deixando a borda mais clara. Na parte de baixo, eu vou deixar aqui o centro dela com a luz, né, mais claro. Os olhos também serão azul. E as patinhas eu vou fazer com a caneta gel.
agora já fiz aqui a outra pedrinha ali, e aí esse capacete, então, tá quase pronto. Aí, já deve ter secado bem aqui essa caneta gel, já secou bem. E aí, eu vou fazer o detalhe dela em prata. Ela tinha um risquinho aqui no meio, né? Então, eu vou fazer o detalhezinho prata desses parafusos. Talvez na câmera vocês não vão conseguir ver esses detalhes, porque fica muito clarinho. Mas façam no colorido de vocês, que vocês vão ver que fica um efeito muito bonitinho. Esse detalhe da sobrancelha dela também, eu vou fazer com prata, com a caneta prata. E os detalhes da roupa, eu vou fazer com a caneta preta. Esses detalhes menorzinhos aqui, eles vão ser com a caneta preta, tá? E aí, essas pedras, elas vão ser iguais à do capacete. Então, eu vou dar uma adiantada aqui nessa parte e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, então, pessoal, eu tô voltando aqui, olha, eu já fiz todos esses detalhes, os parafusinhos aqui, esses detalhes. Aí, aqui, nessa parte da roupa, eu utilizei a caneta gel azul para fazer esses detalhes, e depois de passar a caneta preta em tudo, eu passei a caneta branca para fazer alguns detalhes aqui que já tinha no desenho, mas como eu utilizei a caneta preta, cobriu todos os detalhes. Então, eu só refiz os detalhes com a caneta branca. E já adiantei também uma parte do fundo que eu vou passar para vocês, tá? Então, nós agora vamos fazer o fundo aqui nessa parte. É um fundo muito simples, é um fundo que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz esse fundo, mas para concluir o desenho todo com vocês, eu vou estar fazendo aqui junto com vocês. Então, as cores que nós vamos utilizar para fazer esse fundo vai ser o azul turquesa, que é o 151, o azul cobalto, que é o 143, e o azul, que nós já estávamos utilizando. Vou utilizar também o lápis preto, borracha, o lápis borracha, perdão, e eu vou utilizar a posca branca também. Então, como eu disse, é um fundo muito simples, tá? Eu vou iniciar aqui pelo azul claro, que vai me delimitar até onde eu posso vir com os tons mais escuros de azul. Então, primeiramente, eu só vou fazer aqui, perto do rosto dela. Então, feito isso, agora aqui eu vou só marcar mesmo até onde vai essa luz. Então, eu quero que essa luz vá até mais ou menos aqui, essa parte, e aqui, até mais ou menos aqui. Bom, feito isso, então, eu acredito que vocês estejam conseguindo ver até onde eu fiz a marcação aqui do azul. Agora, eu vou começar utilizando o 151, e eu vou fazer o colorido em uma direção só. Eu vou fazer sempre para baixo aqui. Como eu vou utilizar depois o lápis borracha para uniformizar, então eu não preciso me preocupar muito. Mas o quanto mais bonitinho ficar, sem muito risco, ou um para cá, outro para lá, fica melhor depois o resultado final. Perto aqui do capacete, a gente já pode ir fazendo como se fosse uma sombra, deixando aqui a cor um pouco mais forte. E mais próximo aqui dessa parte onde nós vamos começar a clarear, então eu vou passar só um pouco mais próximo aqui dessa mangueira que eu vou passar, e vou avançar só um pouco. Então, a primeira camada do lápis já está pronta.
Aí, agora eu vou utilizar o azul cobalto. E eu vou fazer a mesma coisa. Agora que chegando próximo da luz, eu vou começar a esfumando, fazendo com a mão mais leve e esfumando aqui pra começar a juntar com a cor mais clara. Eu vou retornar com o azul turquesa e agora eu vou reforçar essas sombras aqui da nossa moça. Pronto, agora essa parte aqui do azul mais escuro, ela já está pronta. Eu reforcei as sombras e aqui eu deixei um pouco mais escuro. Agora, eu vou utilizar o azul mais claro e vou aqui começar a fazer a mistura. Aqui, eu quero que essa parte onde eu deixei sem colorir, ela continue sem colorir, porque esse efeito eu vou dar com o lápis borracha. Então, daqui mesmo, eu já começo com o azul, que é o 147. Eu vou começar já saindo aqui de cima desse azul cobalto. Aí, algumas sombras também nesse espaço onde vai ser mais claro, vou fazer com o azul. Vou retornar aqui com um pouco do azul cobalto para fazer essa mistura. E agora, eu vou passar o lápis borracha em tudo. Eu vou começar da cor mais escura e quando chegar na cor mais clara, eu limpo a ponta dele e começo do mais claro pro mais escuro. Então, agora aqui, ela já ficou mais lisa, mas ficou muito esbranquiçada. Então, eu venho e repito as camadas dos tons mais escuros. Bom, agora eu já fiz a segunda camada, já ficou da cor que eu queria, que é o mesmo tom que tá aqui deste lado. Aí, eu vou utilizar novamente o lápis borracha, eu limpei a ponta do meu, e aí, eu vou começar aqui, olha, do mais claro, trazendo aqui pra parte onde ficou sem colorir. Eu faço em movimentos circulares sem forçar muito o lápis borracha para não tirar totalmente aqui o tom de azul claro. E aí, eu fiz aqui, agora eu vou começar a trazer essa parte pra cá. E prontinho, o nosso fundo está pronto. Vou deixar dessa forma. E esse fundo, ele é um fundo que ele é muito bom para quem tem a mão pesada. É um fundo muito fácil de fazer e é um fundo que ele também é rápido de fazer. Agora, eu vou fazer aqui nesse fundo o mesmo que eu fiz nessa página. Eu fiz aqui esses detalhes com a caneta branca e eu também fiz aqui esse detalhe que é o mesmo que tem no rosto dela. Aí, esse detalhe grande, eu já não sei se eu vou conseguir fazer aqui embaixo. Se tiver espaço, eu vou fazer sim. Mas, essa parte aqui, eu vou seguir igual a da página do lado. Eu vou utilizar aqui uma reguinha
Essa minha reguinha é uma reguinha bem fininha, que me ajudou bastante para fazer aqui essa parte. Mas vocês podem usar a régua que vocês têm em casa. Eu vou utilizar também a posca. E aí, aqui, eu vou fazer essas linhas. Aqui não tem muito uma receita, vocês podem fazer o tamanho e quantas linhas vocês quiserem. Eu tive que trocar de posca, porque aquela minha outra tava muito fraquinha. Tá no finalzinho já. Então, eu dou mais ou menos aqui uma distânciazinha. Vou fazendo as minhas linhas mais grossas. Agora, para fazer os detalhes entre essas linhas, que são esses quadradinhos, eu vou utilizar a caneta gel mesmo. E aí, eu vou fazendo. Aqui, próximo dessa parte mais clara, eu também utilizei a posca, só vou fazer algumas bolinhas aqui, de tamanhos diferentes, maiores, menores. Não faz enfileiradinha, faz como se elas estivessem flutuando mesmo aqui no desenho. Bom, gente, então, esse foi o resultado final desse colorido. Foi um vídeo muito difícil de gravar para vocês, porque foram muitos detalhes e ao mesmo tempo que os detalhes eram todos um parecido com o outro, eu quis tentar passar da melhor forma possível para vocês. Eu amei colorir esse desenho, para mim foi uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha colorido até hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido.